Saúdo a todos meus irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje. Ó, meus irmãos, vou estar trazendo uma palavra que sirva para a nossa reflexão e edificação na fé, né? Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vou estar trazendo aqui uma palavra que está em Jeremias, né? Jeremias 9, do primeiro. Vou estar lendo aqui até onde o Espírito Santo ordenar. E que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Que somente sejam gratos. Que busquem a sinceridade diante do Senhor. Se submeta à vontade de Deus, que o mais Ele te direcionará. Amém? A palavra diz assim, né? Jeremias lamenta os pecados do povo. Meu Deus, é forte. Ele começou se derramando diante do Senhor, né? Derramando sua queixa diante do Senhor, porque estava no meio de uma geração incrédula, uma geração corrupta, uma geração que estava contaminada, mesmo sendo o povo que o Senhor tirou do Egito ali, né? Mas estava todos tinham rejeitado ao Senhor. E assim nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Porque a palavra do Senhor é espírito e vida para aqueles que crê. E a gente vê o que está acontecendo, mas o Senhor ouve a queixa daqueles que o temem, que o amam a Deus. Amém? A palavra diz assim. Jeremias começa a lamentar os pecados do povo. Oxalá minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a língua como se fosse o seu arco. Para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo o próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar mentira. Andam-se cansado em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, pois de outra maneira procederiam com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Falam engano com a sua boca, fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração armam-lhe ciladas. Porventura, diz o Senhor, por estas coisas não os castigaria? Não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Sobre os montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens dos desertos lamentarão, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas, nem se ouve um mugido de gado. E desde as aves dos céus até os animais andaram vangueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, sem que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após o propósito do seu próprio coração, após os Balaíns, como lhes ensinaram os seus pais.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna, a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre as nações, que não conhecem nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venham a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós. Desfaçam-se em lágrimas os nossos olhos e as nossas pálpebras destilam águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião, como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e por terem eles lançado fora as nossas moradas. Ouve, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua vizinha a lamentação, porque já a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como trigo atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em mim, entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo o circuncidado com a incircunciso, com o incircunciso, ao Egito, a Judá, a Edom, aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Amém. Glória a Deus. É uma palavra tremenda, grande, né? Para que a gente compreenda, meus irmãos. Então aqui o Senhor está anunciando, né? A ira de Deus, o juízo, porque a palavra do Senhor nos diz que a ira de Deus cairá sobre o pecado, né? E nós vemos que aqui Jeremias, o servo do Senhor, sofria muito ali na nação do povo ali de Israel, porque ele foi um profeta levantado pelo Senhor e ele profetizava para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, parasse com o sacrifício de tolo, fazendo o que era certo perante o Senhor, como eles tinham recebido a lei. E eles odiavam a Jeremias, porque Jeremias era o profeta do Senhor, que Deus mandava a palavra para repreender, mas eles não queriam aceitar, eles não queriam se converter dos seus maus caminhos, achando que nada ia acontecer. Mas Deus vinha anunciando através de Jeremias ali, né? E Jeremias sofreu muito, foi caçado, foi perseguido, foi jogado ao poço. Então, meu irmão, que nós possamos entender, todo aquele que teme os mandamentos do Senhor é caçado, é odiado, porque o mundo não nos ama. Então, meus irmãos, Jeremias sofria muito, chorando se lamentando pelo pecado do povo, né? Porque coração duro, né? O povo se recusava a se entregar ao Senhor e só ia se afundando cada vez mais, até chegar o dia do cerco, né? De Nabucodonosor ali, que destruiu tudo. Então, essa palavra por dia de hoje, a gente vê, né? O que está acontecendo. Cada dia mais o ser humano se odiando um ao outro. Os irmãos falam de paz, mas a arma cilada, né? A inveja, a maldade tem tomado de conta. Então, por causa da concupiscência da própria carne, né? Da vontade. E a palavra nos diz que no final dos tempos teríamos dias trabalhosos, meus irmãos. Então, nós já estamos vendo, né? Então, é somente clamar a Deus, entregar diante do Senhor
Falar a Deus, eis-me aqui, tem misericórdia, me ajuda, eu sou falho e pecador, preciso da tua misericórdia a cada dia. E se arrepender dos maus caminhos e fazer justiça para com o que precisa, como a palavra diz. É isso que agrada ao Senhor, você já arrependendo dos seus maus caminhos e se submetendo à vontade de Deus, né? Então, meus irmãos, porque a ira virá, a ira de Deus cairá sobre a humanidade, sobre o pecado, né? Porque tá demais. A maldade tem se multiplicado, então o mau cheiro sobe até as narinas do Senhor. Mas Deus está anunciando para o seu povo, para o seu servo, para os seus servos sobre essa terra, para que a gente procure a nos santificar cada dia mais na palavra, pela misericórdia, ensinar aos nossos filhos, aos que estão à nossa volta, né? Pregue o evangelho, clame quanto há tempo, buscai a mim, porque o povo que se diz que clama pelo meu nome, se clamar a mim, se arrepender de todo o coração, eu descerei e curarei a terra, né? Salvarei. Mas o povo está preocupado em disputar um com o outro, preocupado com bens materiais, está esquecendo o principal, o espiritual, a sua vida, a sua salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará por ela, né? Então, meus irmãos, é o que o Senhor tem colocado em meu coração, na palavra, o que tem visto em volta, é o que eu aconselho a cada um, né? Ore dentro dos seus lares, comece a pesquisar a palavra, comece a te entregar diante do Senhor, a dar tempo para Deus, ao 10% a Deus, né, da tua vida. Porque esse mundo está corrido as coisas, os dias seriam abreviados. Lembra que o Senhor Jesus falou que haveria uma aflição tão grande sobre essa terra se não fosse pelo amor dos escolhidos, nenhuma carne se salvaria, né? Então, meu Deus, eu creio que nós estamos aqui é porque o nosso Deus ainda está dando tempo e ainda há poucas que será salva, né? Pela misericórdia. Então, busca o Senhor quanto pode dentro do teu lar, ora, chama a tua família, ora ali em volta, pede pela misericórdia de Deus, arrependa-se dos seus pecados, entrega o caminho diante do Senhor, porque Deus ele é fiel, e Deus ele nunca faz nada antes que não avisa ao seu povo. Então o Senhor está anunciando que a ira está descendo sobre essa terra, mas Deus guardará os seus, aqueles que verdadeiramente quer se entregar ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Não está fácil, porque a luta é grande, a opressão é de todos os lados, mas te entrega ao Senhor, porque maior é o que é na nossa vida do que o que está no mundo. Então creia que seja na tua vida a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a luz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, porque ele diz, vós sois a luz e o sal desse mundo. Então te dispõe diante do Senhor, faça o que é certo, não concorde com as leis perversas desse mundo, mas com a lei do Senhor, que traz ao arrependimento, ao quebrantamento. Procure examinar a Escritura, te entrega diante do Senhor, apresenta a tua família, apresenta todas as causas diante do Senhor e procura obedecer a palavra. Então tu verás o agir de Deus na tua vida. Amém, meus irmãos? Então é o que eu digo, é uma palavra dura, é uma palavra que nos dá a reflexão, que Jeremias lamenta os pecados do povo. E a gente está vendo como é que tá as coisas, né? Então, meus irmãos, eu deixo essa palavra nesse dia de hoje. Que Deus entre no seu coração, na sua mente, que você possa abrir a porta do coração para que Deus venha fazer uma mudança na tua vida. Então entrega diante do Senhor, resiste o mal que ele fugirá de vós e se submete à vontade de Deus. Amém? Que assim Deus trabalhará na tua vida. Aceita ao Senhor Jesus como o único suficiente salvador da tua vida, da tua alma. Lembra, esse mundo não tem nada para oferecer. O inimigo só tem ceifado cada vez mais vida. E muitas vezes o maior inimigo somos nós mesmos, na querer fazer a nossa vontade, querer cair nos deleites, né? Então, te entrega ao Senhor, confessa-te a Deus, pede um coração reto, começa a examinar a Escritura, em espírito e em verdade, que a paz do Senhor possa vir reinar na tua vida. Então, rejeita todo esse mal do pecado, sabendo a tua condição de pecador, mas te entrega ao Senhor, que Ele vai te limpar e te purificar, porque o Senhor está anunciando que grandes coisas vai cair, né? Sobre o céu, sinais, mas Deus está permitindo essas coisas para que a gente venha ao conhecimento da verdade, venha nos arrepender e se voltar para o Senhor enquanto há tempo, porque Ele quer que todos venham estar com Ele naquele grande dia, na glória, né? Então, meus irmãos, é o que eu desejo a todos vocês. Busca ao Senhor enquanto pode se achar. Entregue ao Senhor, comece dentro da sua casa, do seu lar, dentro do seu coração, fazendo uma varredura. Entrega diante do Senhor. Confessa Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, porque Ele é a porta.
Ele é o caminho que leva à vida, a salvação eterna. Amém? Porque ele diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e cearei convosco. Ele é o caminho e a verdade, ele é a porta da graça. Amém? Então, aceita a porta da graça, entra por ela e permaneça firme. Que a tua vida seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Que fique com essa palavra nesse dia de hoje. Amém? Em tudo dê glória a Deus, em tudo agradeça ao Senhor. Passa a ser grato. E não seja murmurador, mas agradeça a cada dia pelo fôlego de vida, pelo que Deus tem feito na tua vida. Olha em volta o que Deus tem colocado e valoriza. E creia, somente confia no Senhor, porque Ele te direcionará no caminho que deve andar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus.